conhecido como Dr. Lucas, né? Bênção. Capítulo 13, eu vou ler a partir do verso 22. Lucas 13, verso 22, você acompanhe e vamos compartilhar daquilo que Deus quer falar conosco através dessa devocional. Diz assim: Jesus foi pelas cidades e povoados, ensinando ao longo do caminho. Ele estava fazendo o quê? Ensinando, amém? Em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu: esforcem-se. Repita comigo assim: esforcem-se. Então aqui já é Jesus dizendo: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Mas vocês serão lançados fora, e virão pessoas de toda parte, do leste e do sudeste, e do oeste, do norte e do sul, para ocupar seus lugares à mesa de Deus. E prestem atenção: alguns últimos serão os primeiros, e alguns primeiros serão os últimos. Amém? Eu quero frisar aqui numa palavra que eu pedi para vocês repetir, que fala nesse texto de quando Jesus respondeu para aquela pessoa que perguntou para ele, aí perguntou: Jesus, são poucos os que são salvos? Olha, eu penso assim que essa pessoa, ela tem curiosidade, mas tinha uma dúvida dentro dela em saber em que condições ela estava vivendo, se ela ia ser salva ou não, e ela talvez esperaria uma resposta de Jesus, uma resposta, digamos assim, fácil. Queridos, a vida do servo, ela não é fácil. Então, quando Jesus diz aqui, a primeira resposta para essa pessoa, Jesus diz o que para ele? Esforcem-se. Porque para atravessar pela porta estreita, há um caminho a ser percorrido, queridos. Então, quando você levanta a mão para o céu e diz assim: ei Deus, eu te aceito hoje como meu legítimo e salvador da minha vida. O ato, porque quando você levanta a mão, é um ato. Você está praticando um ato naquele momento. Mas a partir dali, há um caminho a ser percorrido. Então, o caminho a ser percorrido, esse é qual Jesus nos ensina através desses versículos, dizendo: esforcem-se. Esforçar para quê? O que é esforçar? Se esforçar, o que é uma palavra que significa itinerante, Raí? É persistência, né? É perseverança. Essas são as palavras que têm que fazer parte da vida do servo e da serva de Deus. Amém? Esforçar-se para quê? Para alcançar aquilo que Deus... Olha que interessante isso. Esforçar-se para quê? Para alcançar aquilo que Deus nos deu de graça. Interessante isso, né? Porque a salvação, ela é gratuita, né? Ela vem de Deus. Louvado seja Deus por isso. Nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. É de graça, mas existe uma palavra chamada perseverança, que se a gente não se atentar para essa palavra, nós ficamos pelo meio do caminho, como na palavra dele mesmo que acabou de dizer, que são poucos os que entrarão por ela. E naquele dia muitas pessoas vão bater na porta, porque aqui foi Jesus aqui, ele deu um exemplo do patrão, né? Aí, quando o patrão fechar a porta, se alguém bater lá na casa dele, ele vai dizer: não vos conheço. A
apartai-vos de mim. Então, muitas pessoas que dizem Senhor, Senhor, que dizem levar a palavra dele, que dizem ser servo de Deus, no dia do julgamento, esse vai ter que prestar uma conta. Todos nós vamos ter que prestar conta. Então, eu vejo, quando eu estava lendo esses versículos, nessa parábola aí da porta estreita, aí, me veio na cabeça uma coisa que acontece muito no dia de hoje, o que? As denominações, as igrejas, a maioria, uma boa parte, digamos, talvez a maioria, prega hoje muito prosperidade. Não prega a palavra visando a volta de Jesus que está bem próximo. Porque os últimos tempos que estamos vivendo, isso aí é o que a Bíblia diz. Então, a vinda de Jesus está próximo, está chegando. Então, aqui nós temos que nos esforçar. É uma palavra que Deus, o próprio Jesus, ele deixou para nós. Devemos nos esforçar. Então, eu queria deixar nesse recado de hoje, nessa devocional, nessa rápida devocional, que você guarde essa palavra com você. Se esforce, querido. Se esforce, querida. Persevere, continue. Não desista. Eu estava ontem, fui buscar um aparelho acular. Quando eu digo acular, porque acular é uma palavra que se usa muito. Mas eu fui usar essa palavra acular lá em Brasília e a pessoa diz: o que é acular? Isso é uma linguagem maranhense, né? Acular. Fui buscar ontem um colega meu, em um determinado bairro, um aparelho para nascer. Ele estava justamente falando sobre isso, sabe? Falando sobre a salvação, falando sobre a morte, sobre a vida. E ele é uma pessoa assim muito, digamos assim, ele tem uma opinião formada. Mas ele é conhecedor da palavra, que ele já foi da Assembleia, a mãe dele é da Assembleia. E ele é conhecedor da palavra. E aí a gente trocando ideias, então a gente tem que trocar ideia com aquela pessoa que também nos edifica. A gente aprende com aquela pessoa e você passa aquilo que você aprendeu também através da palavra. Então, eu conversando com ele e ele dizendo assim: qual é a palavra mesmo assim que nós temos que guardar, irmão Jonathan? Ele perguntou para mim: de perseverança. Amém? Então, que você guarde essa palavra para você, se esforce, pratique o Evangelho, não tenha vergonha, não tenha medo, porque aquele que se envergonha do Evangelho, o nosso Deus também não vai fazer um esforço de te colocar na glória. Então, aquele que paga um preço, persevera, a Bíblia diz que aquele que persevera até o fim, esse herdará a coroa da vida. Esse é o nosso objetivo como servo e serva do Senhor. Que Deus possa ter abençoado grandemente nessa noite. Amém? Glória a Deus. Quem? A Maria José? Eu acho que ela está no aniversário. Está no aniversário, Sim. Mas não podia faltar aí. Da irmã Elisângela? Essa irmã de Adriana, né? Nem sei, daí ela dá a chorar. Ah, da geração dela. Herdeiras do Amém. Iniciar aqui a leitura. Diz assim a palavra do Senhor no verso 12, Salmo 116. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? O salmista aqui faz uma pergunta para mim. Então, para a gente refletir um pouco em cima dessa palavra, vou fazer algumas perguntas para alguns de vocês. Irmã Adriana. Se eu desse 1 milhão para a senhora, como a senhora se sentiria? Bastante faria. Receberia. Tá vendo? E o que faria? Eu compraria na casa. Dona Rosiane, se eu lhe desse agora 5 milhões, como se sentiria? O que faria? Eu ia... né? Aí eu ia ajeitar a minha casa, vou comprar uma casa. Ia botar um negócio pra mim pra Eita, glória. Amém, glória a Deus. Agora para o nosso
querido líder Neto, se eu lhe desse 10 milhões de reais, Eita, como é que o senhor se rapaz. sentiria e o que faria? Eu acho que Deus ia ter que me controlar, que talvez eu ia infartar. 10 milhões. É pra terceira e quarta Esse aqui geração. não pode ficar rico não, senão ele ia ficar pobre ligeirinho, só quer ficar ajudando os outros. É que eu gosto muito de ajudar as pessoas. Mas eu entendo que no dia de hoje, se eu ganhasse 10 milhões, a primeira coisa que eu faria era tirar do Senhor. Porque se ele me deu 10, não custaria nada eu devolver os 10%, porque tudo que vem dele a gente tem que entender que é para ele que tem que ser devolvido, porque é a nossa obrigação como servo, né? Então o restante daria para me sobreviver tranquilamente, ajudando algumas pessoas. E também minha família. Ajudar até os amigos. Dá para se fazer, Eita, creio eu, glória, aí. por vários projetos, dá para fazer vários planos. Sim. Né? E então é assim que eu faria. Eu me sentiria, tirei muita leve. Amém, glória a Deus. Então agora uma pergunta para a sala toda. Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Boa noite. Ficou bem na hora, irmão Luiz, né? Foi, não foi? Dá sua palavra de oferta. Foi, não foi, não foi. Porque eu avisei para o irmão. atrasou, né, irmão? Porque eu digo, irmão, escale logo porque posso chegar atrasado. Mas Não, mas fica à vontade, É. sente aí, fica ali. Já tá, Aqui mesmo. Já tá no meio da palavra aí. isso, irmão. Amém, glória a Deus. Agora, né, finalizando com uma pergunta para a célula toda. Se cada um, quem gostaria, na verdade, de ganhar 100 milhões, levanta a mão. 100 milhões? Vou continuar com a mão levantada. 100 milhões. Tá vendo? 100 milhões. Olha, 100 milhões. Mas você não poderia acordar amanhã. Ah, não, muito obrigada. Rapaz, para ser sincero, se eu não fosse acordar amanhã, porque isso aí, na verdade, é uma reflexão, né? É. Nós temos que ter convicção da salvação, certo? Seja para honra e glória do Senhor Jesus. Mas a gente, para escolher esse momento, é difícil. Não é fácil, não. Então, né, ninguém quer mais 100 milhões. Quer viver mais? É melhor um pobre vivo do que um rico morto. Porque não ia ter como usufruir, né? Sim. Então quer dizer que o acordar vale mais do que 100 milhões. Verdade. Verdade. Acordar é a É o que a palavra do Senhor diz. O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Eita, Ele tem me dado. Às vezes a gente Deus. perguntou do testemunho, ninguém tem nada pra contar. Meu filho, tu acordou e tu tá bem aqui. Pronto, tá bom demais, né? Tá respirando. E quando a gente lê esse versículo, essa palavra, por tudo que o Senhor tem me dado. Ah, mas Senhor, não tenho nada. Não tenho carro. Não tenho ainda isso, não tenho aquilo que o meu coração deseja ainda. Mas o acordar vale 100 milhões. Ninguém quis 100 milhões. Se for para partir amanhã. E aí muitas pessoas acordam já reclamando, já acordam já murmurando, sendo que o acordar vale mais do que o ouro e a prata deste mundo. E muitas vezes a gente está ingrato com o Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Olha o que Ele tem nos dado, o acordar, Marinha. Então que essa palavra ela venha ficar gravada na tábua do nosso coração. Amém. De que o acordar é mais importante. Ou seja, agradecer a Deus, a gratidão é mais importante do que qualquer coisa. Quando a gente levanta, será que a gente agradece primeiro? É o nosso primeiro pensamento, Senhor. Senhor Jesus é o nosso primeiro pensamento, nós entregamos o dia para Ele guardar. Porque o livro de Salmos, 121, ele diz que não deixará vacilar os nossos pés, porque aquele que te guarda não dorme. E vai fechando já esse capítulo todinho, 121. E o guarda de Israel não dorme. A palavra do Senhor vai dizer logo em seguida que é o Senhor é quem nos guarda, que o Senhor é a nossa luz, e o sol não nos ferirá de dia, nem a lua de noite. E o Senhor nos guardará de todo mal. O Senhor guardará a nossa vida, o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para todo sempre. Amém?
Então o dinheiro ele pode oferecer segurança para a gente? Até um certo ponto, sim, mas Até um certo garante ponto. muita coisa. Né? Mas a palavra de Deus diz em Não, Salmo rico não morria, né? 127, Salmo 127, verso 1 diz: se o Senhor edificar a casa, Em vão. e se o Senhor não vigiar a Não cidade, guardar a casa. não guardar a cidade, em vão vigia se disseram. Então, nós possamos refletir nessas pequenas reflexões, principalmente na palavra do Senhor, de que a gratidão, o acordar, agradecer mais a Deus, porque a gratidão agrada ao coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ofertar. especial. Eu gostei, é muito boa essa eu, pela misericórdia, vou ver aqui, vou falar uma coisa aqui, mas pela misericórdia de Deus, porque, né, falando assim, fala para Raí, para participar, para fazer alguma coisa, para falar, né, aí já estava falando aqui de se esforçar, né? Aí eu fiquei pensando comigo, rapaz, foi um esforço para mim. Foi um esforço grande, até porque esse dia estava bem corrido lá em casa. Tinha gente de fora, lá em casa, visitando, e meus netos, eu estou para lá com eles. Aí não dá muito tempo para fazer as coisas, eu digo, eita, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim hoje. Mas vamos lá, né? Agora que eu vou trazer está Mateus. Capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versículo 25 até 34. 25 a 34. Eu vou olhar aqui outra parte aí, porque eu não ver aqui. Você não achou? De 25 a 34. E aí, vai rolar comigo também. Amém. Ela fez mais Amém. para pensar, falar, alcançar o Capítulo coração de 6. cada um. A partir do 25. Glória a Deus. Estender nossas mãos, amém. Senhor Jesus, meu Pai amado, que se faz presente aqui neste lugar, Verdade. no meio do povo, no meio da igreja, Senhor, meu Pai, nesta casa, Senhor. Oh Deus, prepara o coração da tua filha, Senhor Jesus. Ela trazer aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração e já está falando desde o começo da serva, desde o começo, desde as ministrações especiais, Senhor. Oh Deus maravilhoso, que o Senhor possa estar, Senhor Jesus, falando, meu Pai, tremendamente, Senhor Deus, através da boca da tua filha, Senhor, dessa mulher guerreira, essa mulher de Deus, a diaconisa, a líder, Eunice, Senhor. Que essa palavra, Senhor Deus, venha, meu Pai, de encontro ao nosso coração, meu Pai, e que nós possamos sair daqui cheio do Espírito Santo, para que tu cresça, Senhor, e nós venhamos diminuir, para a honra e glória do teu nome. Verdade. Amém. Glória a Deus. Amém, já, todo mundo achou, né? Amém? Todo mundo achou? As preocupações da vida. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja de sua vida, a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupa? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo,
não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, Deus, essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, para cada dia o seu próprio mal. Aqui vem falar de... Essa palavra aqui, ela tem muito a ver com... Acho que em todo o tempo da humanidade, mas eu acho que no dia de hoje, talvez tem mais a ver, né? Falar de preocupação, de estar ansioso, de estar, né? Com o dia de amanhã, com as necessidades, né? Que a gente não deve estar assim, né? A palavra de Deus aqui está ensinando que a gente não deve se preocupar, porque Ele sabe de todas as coisas, né? Ele sabe do que a gente precisa. Fala que a gente não precisa se preocupar com o que beber, nem com o corpo, nem com o seu próprio corpo, quanto ao ver divertir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais importante que a roupa, né? Porque a gente se preocupa, né? Porque nos dias de hoje as coisas estão cada dia se tornando mais difíceis, né? Cada dia se tornando mais difícil. A gente pode andar aí pela rua, às vezes de final de semana a gente vai, mas final de semana a gente vai no mercado, tá cheio de gente pedindo nos mercados. Todo né? dia, né? Tá cheio de gente, mas tem dia que é mais, né? Tem gente pedindo domingo. na rua, né? Muita gente pedindo, muita gente ali desamparada, né? Mas nós, como cristãos, nós devemos saber que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Glória a Deus. Né? Nossa confiança tem que estar no Senhor. Eu me lembrei de um momento na minha vida. Eu já passei muita coisa difícil mesmo. Eu ia sair comigo, né? Passando muita prova. Eu me lembro assim de um dia, a gente morava em Brasília, né? Eu estava me arrumando para ir para o serviço. Nesse tempo nossa vida era muito atribulada, era tudo de perna pro ar, né? E eu me arrumando não para ir para o serviço. Eu tinha acordado e estava me arrumando para ir para o serviço. Aí depois eu parei e me lembrei que eu tinha tido um sonho, né? Eu tinha tido um sonho de noite. Eu sonhei que estava desse jeito mesmo que eu estava naquele momento ali, querendo me arrumar, procurando minhas coisas, andando dentro do quarto, passando por aqui, por ali, preocupada em ir pro trabalho, chegar logo, né? E quando eu olhava, assim, lá no cantinho assim do quarto, Jesus estava lá no canto, assim, ó, esperando lá, parado, olhando para mim, né? Naquele momento eu entendi que aquele sonho ali, que eu estava ansiosa, eu estava preocupada, eu estava aflita com meus problemas, querendo resolver sozinho, né? E aonde é que Deus estava? Ele estava querendo me ajudar, ele estava ali. Mas eu não pedi ajuda, eu não confiei nele. Tanto que eu estava aflita com meus problemas, né? Eu não parei. Às vezes a gente, né, esquece de parar. A gente sabe, aqui tudo diz o que a gente tem que fazer, né? Em todas as situações da nossa vida, Deus tem orientação. E aí naquele momento eu me lembrei daquele sonho, né? Aí eu parei e pensei, eu entendi, eu estou tentando fazer as coisas do meu jeito e sozinho, por isso que as coisas não acontecem, né? Quando a gente tenta fazer as coisas da gente sozinho, sem a ajuda de Deus, é assim que a gente fica desorientado, então a gente fica aqui dessa maneira, né? Preocupado, ansioso, com o dia de amanhã, preocupado com a provisão dentro de casa, né? Até porque a gente, né? Eu não, mas meu neto não tem filho dentro de casa, mas que Mariana já casou. Mas quem tem filho, né? Quem tem criança, quem tem pessoa dependente, né? Fica apreensivo, né? Porque não é fácil você confiar, é difícil, mas se tudo na vida da gente, toda a situação da minha vida, que eu já consegui colocar minha confiança em Deus, eu nunca fiquei sem resposta. Deus sempre estendeu a mão e me ajudou, né? Então, assim, que cada um venha, qualquer situação que for, né? Qualquer necessidade
necessidade, qualquer dificuldade. Aqui na hora que o Raí falou do dinheiro, todo mundo tinha uma coisa, né? Estava precisando de alguma coisa, né? Falando de alguma coisa que podia fazer, que ia querer fazer, que está precisando. Então, cada um de nós, irmão, cada um de nós, por mais que às vezes a gente não se dê conta, a gente esqueça dessa palavra que diz que Deus é o que controla toda a nossa vida, que Ele nos ama mais do que as aves, mais do que as flores, mais do que tudo que Ele fez nessa terra. E eu tenho certeza que Ele tem amor pela criação dele, nós sabemos que Ele ama tudo, né, que Ele fez. Mas, por que o inimigo ele é revoltado com a gente? Porque de tudo que Deus fez, o que Ele mais ama é o quê? O homem, né? Porque Ele fez todas as coisas, criou animal, árvore, tudo, as aves, mas Ele não criou ninguém deles dizendo assim, vamos fazer a imagem e semelhança de Deus. Ele não falou, né? Os únicos que Ele fez a imagem e semelhança dele foi o homem, porque Ele tinha esse amor pelo homem, que Ele quis fazer assim, né? E por isso, às vezes, até né, a causa que o inimigo seja furioso. E aí a gente tem que lembrar, a gente tem que parar, e né, quando a gente tiver na nossa dificuldade, a gente tem que se lembrar dessa palavra, se lembrar, né, buscar confiança em Ele, porque Ele está sempre pronto. Do jeito que Ele estava lá no meu quarto, no canto, no sonho que eu tive, Ele queria me ajudar, mas eu não busquei, eu não procurei, eu não me lembrei. Né? A gente fica tão aflito com a situação, às vezes, né, com alguma dificuldade, né, alguma doença, alguma falta de dinheiro em casa. Porque doença não, mas falta de dinheiro, dificuldade, tudo isso na passando e foi muito. E foi muito, mas Deus assim, teve vezes que Deus entrou com providência assim de coisa que só Ele podia mesmo. Só Ele podia mesmo. Eu ficava sozinha, porque o neto não era evangélico, o neto não era evangélico. Aliás, não era, ele estava afastado, não tinha sido reconciliado. E há um tempo a gente tinha umas dívidas que dava, eu acho que era 700 reais, né? Naquele tempo. Era 700, né? 700 reais. Gente, há quantos anos? Há uns 12 anos atrás, né? Quase 15 anos. Quase 15 anos. Era um dinheiro, né? Era um dinheiro bom, né? Quase 15 anos. Olha, Deus usou um casal que nós nem conhecíamos. Bem de frente. Era uma igreja que a gente sempre morou perto de igreja. Toda lugar que não mora, só aquela apartamento ali que não mora. Ah, não, tem a igreja de trás, né? Exato. A igreja que a gente ouve logo lá de trás, toda vez. Aí eu comecei a ir nessa igreja, lá, né? Passando a tribulação muito grande. Muito grande, estava no vingão. Aí só pela misericórdia. Que a gente só lembra dessas coisas quando é para dar testemunho, né? Porque a palavra de Deus diz que a gente não deve trazer a lembrança coisa que não nos traz esperança, né? Mas a gente pode usar como testemunho. Então, ali nesse tempo eu estava, assim, a gente é que a gente sabe, que a gente só sabe se mover para buscar de verdade quando a gente está na próxima. Quando a gente está no fogo, né? É a hora que crente aprende, crente cresce, crente se fortalece, aonde é? Não é na promoção, não. É só na prova. Da próxima de Deus. É só na prova todo mundo já sabe o caminho, né? Só não vai porque a gente é folgado, né? Aí eu nesse tempo, né, eu lutava muito, eu orava muito por esse abençoado do meu marido. Esse abençoado não, meu abençoadão agora. Pelo meu esposo, eu sempre orava muito por ele, era uma luta muito grande, né? E nesse tempo tinha essa situação, né? Essa dívida grande que a gente não tinha, apesar que eu trabalhava, mas como as coisas eram tudo desorganizado demais, né? Essa dívida estava lá. E eu indo nessa igreja, que era bem diferente lá de casa, nem era a minha igreja que eu participava não, mas eu ia nela quando eu precisava, porque às vezes eu estava tão necessitada que eu não ia, que minha igreja era longe, mas eu ia nela, né? Que era bem diferente. E lá esse casal, acho que ficou sabendo pelo pastor, não sei, que da nossa situação lá em casa. E ele pegou e falou assim, irmã, traga as contas lá. Pode trazer, basta a senhora trazer as contas. O policial, ele era nossas contas de água e luz, dava 700 e pouquinho, acho que 700 e pouquinho. 100 milhões, né, irmã? Aí ele falou, ele é a esposa dele, não, irmã, traga as suas contas, que nós vamos pagar. A senhora só busca os comprovantes lá em casa. A gente já estava perto de vir embora pra cá. Perto de vir embora, a gente tinha que deixar a casa tudo ok, para entregar, né? A casa que a gente morava, né? A situação foi muito difícil. Pois eles pegaram, assim eles fizeram. Mas quem foi que moveu eles? Quem moveu aquele casal para fazer isso por nós? Foi Deus.
Pois Deus, Ele viu a nossa aflição, Ele viu a nossa necessidade. E em muitas outras situações, Deus usou pessoas, muitas das vezes Ele não usou nenhum de casa, Ele usou fogo de fora para ajudar a gente. Ele usou de fora para ajudar a gente mesmo assim, de uma maneira que só Deus pode fazer. Extraordinário, né? Só Deus podia fazer, e Ele fez. Então a gente, cada vez que a gente se esforça, que a gente busca botar em prática algo que Deus orienta na palavra dele, a gente nunca perde, a gente só ganha. A gente só ganha, gente, a gente só ganha. Porque, olha, todas as vezes que eu já falei que eu me movi, como o Neto falou, de se esforçar, Raí falou, né, de se mover, de fazer alguma coisa, né? Porque Deus faz, mas você tem a sua parte, Deus não vai fazer a sua parte. Ele faz a dele, mas as suas você não fizer, né? Fica lá, não faz, não acontece, né? Porque tem coisa que só Deus pode fazer, mas tem coisa que é só tu que pode fazer. Verdade. Né? Só eu e você pode fazer. Deus só faz as coisas que nós não somos capazes de fazer, não é não? É só as coisas que nós não somos capazes de fazer que Deus faz. Né? E às vezes, assim, nós precisamos ter essa atitude, né? De buscar a orientação, de confiar em Deus, sabendo que Ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que, como diz na palavra dele, do que nós pedimos ou pensamos. Glória a Né? Deus. Ele faz na nossa vida. Né? E aqui, porque vocês perguntam aqui, né? Porque vocês se preocupam com roupas? Com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lança ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Olha o nosso problema aí onde está. A fé é pequena. Cadê a fé, né? A fé é pequena, né? E como é que a nossa fé aumenta? A gente sabe de tudo, a gente só não faz, é fazer. Praticar. Porque a nossa fé ela vai aumentando de acordo com que a gente busca em Deus as coisas e que você vê Deus, as coisas acontecerem, né? Não? Você vai vendo, Deus vai fazendo, né? Você vai se esforçando, você vai orando, você vai vendo Deus faz. Você vê que Deus faz, Ele faz. Ele faz. Eu tenho prova que Deus faz. Coisas é grande, não é coisa muito texto, não. Eu tenho prova, esse homem aí é uma prova do que Deus pode fazer. Inclusive esse casal porque, lá ó, não queria receber, né? meu Deus, ele só queria dar os comprovantes. Porque nem receber, porque quando a gente vem embora, Pois a gente é. recebeu o dinheiro, não tem. Neto é uma prova, porque assim, todo mundo que está aqui conhece Neto daqui da igreja. Ninguém conhece ele antes da igreja. Ninguém conhece ele antes da igreja. Minha irmã, quem conhece Nió, quem morava lá em Brasília. Pessoas de lá, as próprias irmãs dele, elas tivessem que vir aqui ver, eles tinham que acreditar, que ela não acreditava. Para confirmar. Para confirmar, porque elas ainda era crente, elas, mas elas não acreditaram. Pra ver, viu, Raí? Tanto Raí, olha Raí, esse menino bem, ele vivia, fazia coisas que podia. Ninguém dava nada. Aí eu sempre andava com a foto dele aqui dentro da minha vida, né? Uma foto nossa dentro da minha vida. Aí um dia, nós já perto de ir embora pra cá, né? Eu peguei nosso pastor presidente lá de Brasília, que ele é até do Maranhão, que ele é aqui do Maranhão, Adão, né? pastor Adão. Ele foi passar lá, ele ia pro exterior, passar um tempo, e ele foi passar lá pra se despedir. Aí pegou e eu mostrei a foto, né, do Neto, pra ele. Eu mostrei a foto do Neto nessa coisinha pra ele, nessa história da minha Bíblia. Ele só fez olhar assim, aí ele falou assim, quando eu fui falar com ele, ele disse assim, olha, Deus me mandou eu falar contigo. Falar contigo, mas eu não fui porque eu sabia que tu vinha onde eu. Você vinha falar comigo, eu sabia que você vinha falar comigo. Aí eu fui, né, para me despedir dele, falei, falei. Ó, pastor, para ele lembrar, né, de orar, para ele lembrar de me ajudar, de orar para ele, né, para a reconciliação dele. Aí na hora que ele olhou a foto, ele sorriu e disse assim, rapaz, você vai dar um obreiro muito bom. Agora aí, pra mim, eu tinha que acreditar, porque o que ele estava dizendo, a realidade não tinha não tinha essa condição. Perspectiva, né? Não tinha condição. Momento, a situação no momento não correspondia com o que ele estava dizendo, não. Aí ele disse, aqui vai dar um obreiro, é bom. E ainda vai ser daquele chato que na hora de ir para a igreja, se não for na hora, ele vai ficar resmungando. Ele vai ir correndo
Na hora do culto eu não gosto de chegar Ele atrasado. não gosta, ele é chato pelo horário da igreja. Então, De gente, jeito nenhum. Você vê que tudo não é da fé isso- que eu cheguei primeiro. olha, Deus mudou as amizades, Deus mudou tudo, tudo. Eu era uma vida muito atribulada, mas quem pôde fazer isso? E como Deus fez? Deus fez porque eu me movi também. Não, Deus me livre, não querendo dizer que eu não fiz nada, o que eu fiz foi nada. Mas a minha parte era muito pequena, mas eu me esforcei para fazer. Né? Então a gente precisa se esforçar, a gente precisa buscar, né? Continuando aqui para frente, né? E, aliás, nós se esforçar e acreditar, né? Porque às vezes a gente pediu uma coisa para Deus e a gente não pode acreditar, aí não dá, né? Pede, mas não acredita no que está pedindo. Não pede, mas não acredita em quem você está pedindo. Aí não vai acontecer nunca, né? Nunca vai Pedir chegar. sem convicção. Eu precisei entrar no deserto mesmo, aquele deserto pior que tem, para mim poder botar minha fé para funcionar. Porque enquanto eu não fiz isso, porque eu era assim, ó, eu orava pelo neto, quando ele fazia alguma coisa errada, aí eu já ficava com raiva, Zangado. porque o inimigo ele usa isso, as estratégias do diabo é essa. Ele já fazia eu ficar zangado, eu já dizia, eu não vou orar mais não, eu não vou orar pressionar não, porque ele não quer nada com Deus, ele não vai estar à igreja, ele não quer nada. Quando eu pensei desse jeito, não houve uma mudança na minha vida. Mas no dia que era no fogo, era na chuva, era na tempestade, a minha oração era a mesma. Meu Deus, salve meu marido, meu Deus, não deixa Satanás destruir minha família, meu Deus. E pedi até quando veio, Deus veio fazer para terminar a obra de Deus, na igreja. Essa igreja é isso, viu? Então, Deus faz, só basta a gente fazer a nossa parte, se mover, se mobilizar, né? E acreditar, fazer esse esforço, né? De acreditar. Não é fácil, dependendo da situação, não é fácil mesmo, não. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, né? Deus já sabe, né? A palavra de Deus fala que Deus já sabe, né? Antes de eu falar, né? Deus sonda o coração, Ele sabe o sentar, Ele sabe o levantar, Ele sabe tudo, né? Tudo que vai acontecer, tudo que está acontecendo, Deus já sabe tudo, né? Deus já sabe tudo, mas a gente também tem outra parte que fala, né? Que Ele diz assim, que é para a gente fazer as nossas petições com oração e ação de graça, né? E agradecendo, né? Agradecendo, né? Porque os pagãos é que se preocupam com essas coisas. O Pai Celestial sabe que vocês precisam tudo é. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Preocupações. A palavra preocupação está falando de se preocupar antecipado, né? Se preocupa antecipado, que é o mal que está assolando todo mundo, né? É o mal desse tempo, é o que? É a preocupação, que gera a ansiedade, que gera a depressão, que gera a morte, né? Que gera todas essas coisas maus assim na vida do ser humano. Mas nós cristãos, a gente pode até passar, né, por essa situação, mas nós sabemos que temos um Deus que nos livra, porque a palavra de Deus fala, né, que Deus livra o justo de todas as suas aflições, né? Então a gente sabe que ele é o nosso... Eu vi uma explicação, assim, um texto que eu vi lá, que tem lá, preocupação paralisa a fé. É, porque quando a preocupação entra, é como tem uma palavra que o Neto gosta de falar, né, Neto? Quando começa, que tu fala, aí a fé acaba, onde entra a dúvida, né? É a dúvida que é a mesma coisa, que anda junto com a preocupação. Porque se tu tá preocupado, é porque tu não tá acreditando. Onde a né? dúvida entra, a certeza vai embora. Aí isso, essa palavra que eu gosto de falar, porque se tu tá se preocupando, ó, tudo que a gente acredita que Deus está fazendo ou vai fazer, tu tem paz. Se você tem paz, você não se preocupa. Só que é uma grande dificuldade de todo cristão, é de ter essa paz, de ficar, de esperar ali confiando, né? Por isso vem a preocupação, aí atrapalha, né, de Deus, mas Deus é misericordioso, mas ele alcança nossas vidas, graças a Deus, né? Aí teve aqui uma partezinha aqui já no 7, bem aqui, ó. Qual de
Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, né? A gente se preocupa porque a gente é tolo mesmo, né? Porque ele está dizendo aqui, porque a gente mesmo, né? A gente tem os filhos da gente, mas a gente quer tudo de bom para os filhos da gente, né? Aí não tem ainda, mas não vai chegar. Todo mundo que tem filho, é só as exceções, né? De alguma coisa assim, pai e mãe estranho, que acontece para nós, assim, dentro da normalidade, o pai e mamãe, de trabalho, tudo que ele faz é direcionado para os filhos, é para querer o bem-estar dos filhos, né? E nós somos maus, nós somos maus, e nós temos esse pensamento de querer o bem para os filhos da gente. E Deus, que não tem mal nenhum. Sim. Que é maravilhoso, né? Que é maravilhoso, que não existe maldade nele. A gente não pode nem mensurar o que ele deseja e quer e tem para nossas vidas, né? Se a gente fizesse tudo certinho, a gente nem imagina. Não tem nem como a gente ter ideia, né? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, ó, meu Deus, ele deve ter tantos planos, tantas coisas que ainda não aconteceu pela nossa negligência, pela nossa falta de fé, né? Tudo isso impede, né? Mas Deus sempre é misericordioso e Ele usa lá, muda as coisas, né? Para que nós seja alcançado, né? Pela misericórdia de Deus, boa pra gente. Eu vou ler bem aqui uma partezinha, que é aqui em Filipenses. Já vou terminar. É Filipenses 4. É Filipenses do 4 ao 13, viu? Do 4 não, gente, peraí. Filipenses 4, do 10 ao 13. Do 10 ao 13. 4, do 10 ao 13. Achou? Amém. Agradecimento pelas ofertas, né? Que é Paulo agradecendo aqui as pessoas que ajudaram ele na obra, né? Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para mostrar. Ele está falando de pessoas que ajudaram ele na obra, na verdade, de duas mulheres, que é, eu estava olhando aqui mais para trás, né, Roger e Cíntia, que são duas mulheres, né, que elas tinham até uma disputa. Mas isso aí, não é isso aí, né? Ele fala aqui agradecendo, né, que elas sempre até que queriam ajudar, mas não tinha tido a oportunidade, né? Aí mais na frente aqui ele fala, né? Não tinha oportunidade para mostrar. Não estou dizendo isso porque seja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Né? Tem aqui, ó, tem uma parte. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sabe qual é o segredo? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o segredo. Aqui tem as perguntas e as respostas para tudo. É só a gente fazer, né? É só a gente praticar, a gente se colocar, né, na posição de cego, da maneira que Deus queira que a gente esteja, para a gente poder a Deus fazer na nossa vida. Porque, ó, Paulo aqui, ele está falando bem que essa palavra aqui serve para o povo lá do deserto. Sabia que essa palavra serve lá para aquele povo do deserto? Para aquele povo do deserto que vivia murmurando, que cada passo era um passo na murmuração, Deus dar uma coisa, eles ficavam lá felizes. Aí quando tinha uma coisa, resmungava, murmurava, por isso que deu um para eles. Né? Mas aqui Paulo está dizendo, né? Ele está dizendo aqui, ó, não estou dizendo isso porque esteja necessitado,
né? Tipo assim, tudo bem se eu tivesse necessitado, tá bom que você me ajuda, mas se você me ajudar, tá tudo bem também. Né? Eu sei passar necessidade. Eu sei, eu até comigo, né, que ele fala assim, né? Às vezes eu quero alguma coisa, assim, falo pra ele que eu quero comer, alguma coisa, por exemplo, né? De uma coisa boa, aí ele fala assim, ele, tu só gosta de coisa boa, né? Eu digo, não senhor, meu filho. Eu sou igual Paulo, eu sei padecer nessa, eu sei viver na abundância, mas eu sei viver também na escassez. Porque nós já vivemos lá, né, as duas coisas. Viver nossa vida tranquila, não somos ricos, mas nós vivemos tranquilos, nós temos, né, condição pra gente comer bem, pra gente se vestir. Graças a Deus. Então eu falo pra ele, digo, ó, eu sei comer lá no Coco Bambu, mas eu já tomei caldo de repolho. Ai, então, aí Paulo aqui, eu acho muito lindo as coisas de Paulo. Gente, acho tão lindo as coisas que ele fala. Acho tão lindo o jeito que ele fala. Parece que ele tá aqui junto com a gente, né? Parece que ele tá aqui conversando com gente igual a nós, né? Na outra cela, até ali o negócio dele falando, né? Que era miserável lá, e falando do corpo dele de pecado, quem poderá me livrar, né? Quem poderá me libertar desse corpo corruptível, né? Era Jesus, né? A resposta, né? Fala é maravilhoso, né? E ele se coloca nessa posição, né? De miserável, né? E nós? O que diz? Então, pois é, então falando aqui de se preocupar, né? Aí Paulo fala que a resposta, essa questão da gente ficar preocupado, né? Demasiadamente, que a gente tem que se preocupar sim com as coisas, logicamente, né? A gente não vai ficar fazendo de conta que não existem os problemas das coisas, mas não se preocupar exageradamente, né? Eu preciso aprender isso, eu não sei. Eu fico preocupada com as coisas, daqui a pouco eu fico logo. Mas se a gente lutar, a gente consegue fazer isso, praticar isso, né? E aqui Paulo dá a resposta nessa parte aqui. Se ele consegue viver bem na escassez, na fartura ou na escassez, é porque ele está lá com a certeza de quem é que está com ele e de quem vai prover ele, né? De quem vai trazer a provisão e mudar a situação dele, né? Até porque eu acho que aqui a última coisa que ele pensava era nisso. O negócio dele era só buscar as almas lá, né? Pois é, então, né, vamos fazer como Paulo, né? Vamos fazer como Paulo, né? Porque assim, o povo do mundo está aqui no mundo, essa palavrinha bem que tudo pode naquele que me fortalece. A gente sabe que tem aí, né? Um lugar, né? O povo bota, prega, carro. Só que ele só lê esse pedaço. E ele se tudo que fortalece dele, eu gosto desse Deus que me fortalece, né? Mas eles querem dizer que pode tudo, é ter, é ser. Não, meu filho, é não ter, é não ser, é não nada. É isso que tem que poder, né? Não, porque ter é fácil, gente, qualquer coisa. Né? Quando não tem. Na nossa aqui também é tranquilo demais, né? Não vai dizer que eu posso. Não, meu filho, você tem que saber poder que Deus te fortalece, né? Pode todas as coisas em Deus que te fortalece, é quando tu não tiver na tua mulher. Né? É quando tu tiver com um bom de conta pra pagar e não tem dinheiro. Aí é que tu tem que ver se tu pode todas as coisas que te fortalecem. Porque tu tem que poder esperar nele e acreditar que ele vai me dar provisão. Glória a Deus. Não é não? Pois é. A palavra que eu queria trazer era essa, né? Eu espero que Deus tenha tocado o coração de cada um, né? Agradecer a oportunidade. Né? Viu, Raí? Aí eu vou aprender. Eu vou aprender, viu, Raí? Eu quero agradecer a oportunidade. Viu, Raí? A irmã que você deu a casa dela. Viu? Eu quero até falar a respeito da palavra. Eu era uma pessoa que eu já precisava dessa palavra. Amém. Porque há 3 meses atrás, a empresa que eu trabalhava, perdeu o contrato. Só que ela demitiu a gente. Só que por isso, pode reclamar cada depois de 90 dias. Já tem 90 dias que eles demitiram a gente. E o pessoal de certo assuntos para mim, se preocupa que você vai voltar, daqui essa semana de conciliação, e a gente já volta, né? A gente tem filho, a gente paga o dinheiro, a gente